Estamos diante de uma porção dramática. Podemos perceber isso na leitura do texto e recapitulando, fazendo um ponto de contato com a semana passada. No contexto, Oséias havia sido comissionado para um chamado profético, onde o seu casamento, de maneira surpreendente, de maneira inconcebível, vai trazer a sua vida como alguém que tem uma noiva improvável. A vida de Oséias serve como uma metáfora profética, em que o seu casamento, o seu relacionamento conjugal se dá com uma esposa improvável. E isso servirá de imagem profética para toda a mensagem que o livro vai nos comunicar. Então nós olhamos para a família de Oséias e nós vimos que os filhos de Oséias foram descritos no capítulo de número 1. E esses filhos carregavam nomes que tinham uma mensagem, uma palavra profética que apontava para a ruína de Israel. Apontava para a conduta infiel da nação de Israel, porque esses nomes apontavam para o fracasso dessa nação, mas esse não seria o fim do povo de Israel. Os nomes que apontavam para os fracassos, nós vimos aqui que não eram definitivos, porque a graça estava trabalhando e revertendo aqueles nomes, e no final do capítulo número 1, nós percebemos que os nomes daqueles filhos foram transformados. Os nomes daqueles filhos foram revertidos, mostrando que não somente os nomes, mas os destinos e as identidades proféticas daqueles filhos também apontavam para uma obra que Deus estava realizando em seu povo. Agora, a partir do capítulo de número 2, nós vemos que essa mensagem dramática surge porque Deus, quando começa a falar, Deus não fala a Israel. Se você prestar um pouco de atenção no texto, você perceberá que Deus está falando sobre Israel. E isso é um sinal da obstinação do próprio povo. Isso é um sinal da profunda separação do povo para com Deus. É uma mensagem difícil, é uma mensagem dramática, porque o povo não queria ouvir a Deus. Eles estavam completamente seduzidos por aquilo que possuíam, pelas suas próprias paixões, pelos seus próprios desejos, de maneira tão cega que eles não queriam mais ouvir a voz de Deus. Então você olha para um cenário como esse e entendemos que a palavra é uma palavra dura. E a metáfora que é comunicada dentro desse capítulo, a palavra que é uma metáfora sobre o povo, na imagem de um povo infiel. Porque assim era a esposa, uma esposa infiel. E ela precisava mudar a sua conduta. E Deus está trabalhando, mesmo que não voltando-se diretamente ao povo, mas falando sobre o povo. Nós vamos perceber que Deus está trabalhando graciosamente sobre a vida desta nação, de modo que o propósito de Deus não é abandonar o seu povo, mas é trazê-lo de volta. Então nós vemos um povo obstinado, infiel, cego. Um povo que estava destinado à sua própria perdição. Não havia esperanças. Mas quando olhamos para Deus, dentro desse relacionamento, nós vemos um Deus que se levanta de maneira incansável para fazer tudo aquilo que será necessário para trazer esse povo de volta. É exatamente como Deus está trabalhando sobre nós. Deus está providenciando tudo o que é necessário para que um dia nós possamos estar diante dele. Eu costumo dizer que a providência de Deus não é somente sobre o dia de hoje, não é somente sobre o nosso mês, não é somente sobre uma dispensa para nos alimentarmos durante um tempo, mas Deus está trabalhando para que no grande dia todos nós possamos estar diante dele e possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai e possuir por herança aquilo que eu vos tenho prometido. Deus está trabalhando para isso agora. Ele está providenciando tudo que é necessário para me trazer de volta a Ele. Eu sei que céus e terra estão convergindo em Cristo Jesus, e na maneira que essa convergência está acontecendo, nós estamos sendo atraídos pelo amor de Cristo Jesus para termos, meu irmão, um destino profético, um destino eterno completamente diferente do que estava reservado para nós fora de Cristo Jesus. Então nós temos boas notícias aqui nessa noite. Deus está trabalhando em nosso favor. Então se alegre, essa é a mensagem de Oséias. Um povo infiel, um povo improvável, um povo obstinado, um povo cego, dura cerviz, uma conduta reprovável, mas olhamos para um Deus que chamou esse povo, não porque esse povo era bom, porque esse povo era numeroso ou porque era forte, mas porque Deus amou esse povo, e isso aponta para a escolha, a eleição, a maneira como Deus
olha para cada um de nós, e não porque merecemos, mas porque fomos amados por Ele, nós podemos receber essa graça da presença dEle em nós e através de nós. O povo desfrutava prosperidade. Nós vimos na semana passada que Jeroboão II foi um rei cujo governo foi próspero. Um governo em que os limites da nação de Israel se expandiram. Havia prosperidade e segurança. Só que o povo não reconhecia que essas bênçãos vinham do Senhor. E aqui mostra uma pedra de tropeço para a nação de Israel. O fato deles não reconhecerem que essas bênçãos vinham do Senhor fazia com que o povo atribuísse todas essas bênçãos a Baal. E talvez isso para nós pareça ser tão duro e distante da nossa realidade, mas não é. Porque nós podemos incorrer no mesmo erro. Porque às vezes associamos aquilo que conquistamos à força do nosso próprio braço. Associamos aquilo que nós conquistamos aos nossos próprios recursos. E isso nos mostra que talvez podemos correr um risco parecido como a nação de Israel. Faço minha as palavras de Paulo, que a história deles sirva de exemplo para nós, aqui, hoje e agora. O apelo de Oséias é um apelo ao arrependimento, é um chamado ao arrependimento, o único caminho de volta para a nação de Israel. Por isso que ele começa o verso de número 2, o verso que nós lemos aqui nessa noite, dessa maneira: repreendei, na minha versão ARA, talvez quem tenha uma King James pleiteia, contendei na versão LTT. Então uma palavra de repreensão aqui é uma palavra que é levantada na esperança de trazer um confronto a essa esposa, para que nesse momento ela fosse levada a uma mudança dentro do seu próprio coração, para que ela pudesse repensar. Nunca seria uma palavra para simplesmente quebrar o rachado. Nós ontem falamos aqui sobre Isaías 42 na ministração, e nós vimos que a obra do Cordeiro não é pegar aquele que está rachado e quebrar, pelo contrário, aonde está rachado, o Cordeiro está trabalhando para que seja restaurado. Então a palavra de confronto não é uma palavra para distanciar a sua amada, mas é para trazê-la de volta para o lugar correto, para uma posição dentro desse relacionamento em que ela poderia desfrutar das bênçãos dessa aliança. Só que o que o texto diz é que ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido. E eu gostaria de perguntar aqui vocês, será que uma frase como essa aponta para uma situação de um divórcio? Será que o Senhor estaria olhando para o seu povo e dizendo: eu não tenho mais nenhuma intenção para com vocês? Eu poderia dizer de pronto que não. Por quê? Olhando para a própria prescrição bíblica, e aí você vai perceber que a própria lei, ela vai fornecendo informações de como o Senhor está se relacionando para com o seu povo. E tudo aquilo que é declarado para a nação na lei, através dos profetas, vai construindo um pano de fundo que vai nos ajudar a entender como Deus deseja se relacionar com o seu próprio povo. Então, quando nós pensamos nisso, eu posso te dizer que aqui não há nenhum momento um divórcio ou uma desistência absoluta de Deus em relação ao seu povo. Por quê? Porque se você abrir em Deuteronômio 24, no versículo de número 4, o texto diz: então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. O que esse texto está dizendo é que se o marido deixasse a sua esposa, esse marido não poderia voltar a tomar essa esposa. Ele não poderia voltar a esse casamento com ela. Aí você vai perguntar: mas por que isso, Zeca? Porque nesse período, na antiguidade, isso serviu até como uma forma de proteção em relação à mulher. Porque os homens poderiam casar e se separar e repudiar, e novamente tomar a mulher novamente e repudiá-la. E não havia um controle para isso. Então, uma vez que um homem assumisse um compromisso com uma mulher, ele deveria honrar esse compromisso por toda a sua vida. Mas se por acaso ele deixasse esse compromisso, ele jamais poderia voltar para essa esposa, porque isso seria uma maneira de usá-la como um objeto. Então essa prescrição da lei protegia o relacionamento e protegia a integridade daquela mulher, para que ela não fosse usada como um objeto.
Ou seja, o que a lei está dizendo é que se o divórcio de fato acontecesse, esse homem não poderia tê-la como esposa novamente. E aí, quando nós olhamos o próprio livro de Oséias, nós percebemos que, embora essa mulher ela esteja abandonando o seu marido, o Senhor não desiste dela. Pelo contrário, esse relacionamento está sendo procurado novamente. Ou seja, isso implica que não há um divórcio aqui. Além disso, poderíamos citar Isaías, capítulo de número 50. O versículo de número 1 diz assim: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio, ou a certidão de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Ou seja, a mãe aqui foi repudiada, mas o Senhor mesmo confronta. Onde está a certidão de divórcio? Eu não desisti de você. Por mais que você tenha sido repudiada pelas suas próprias transgressões, eu não desisti de você. Não há nenhuma certidão de divórcio. O Senhor não abriu mão do seu povo. O Senhor não desistiu de nenhum de nós. O que isso significa é que Deus continua insistindo no relacionamento para com o seu povo. O Senhor continua de maneira insistente, apesar das nossas transgressões, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos fracassos. Existe uma graça insistente aqui hoje trabalhando sobre nós. Porque vamos ser profundamente sinceros. O que seria de nós se a graça não estivesse trabalhando sobre a tua vida neste momento? Eu não poderia estar aqui, nenhum de nós merecíamos estar aqui, mas há uma graça que continua insistindo, e Ele sabe que a sua obra é perfeita, que os seus planos não se frustrarão sobre as nossas vidas. Então, quando você lê aqui no capítulo de número 2, versículo de número 2, que ela não é a minha mulher e eu não sou o seu marido, isso está mostrando que a conduta dela aponta para esse tipo de relacionamento, da maneira como ela está lidando com um relacionamento verdadeiro, um relacionamento legítimo que o Senhor propôs ao seu povo. É dessa maneira que Oséias começa a entender, nos chamando que o propósito de Deus é que ela mude o seu comportamento para melhor. O que isso quer dizer, meu irmão, é que Deus está nos chamando aqui, neste momento, onde nenhum de nós merecíamos estar aqui. Por quê? Porque Ele sabe que à medida que a graça dele está trabalhando, amanhã nós poderemos ser melhores do que nós fomos hoje. Que depois de amanhã poderemos ser melhores do que seremos amanhã. Ah, meu irmão, isso é profético sobre as nossas vidas. A graça está trabalhando em nós e através de nós. Ele continua sobre cada um de nós para que possamos nos aproximar dele e sermos transformados de glória em glória à medida que contemplamos essa graça maravilhosa, essa obra do Cordeiro sobre as nossas vidas. É incrível ver como que Deus, de fato, não nos trata segundo os nossos pecados. E quando essa palavra veio ao meu coração, eu fui imediatamente levado ao Salmo de número 103, que no versículo de número 10, o salmista se rende, ele agradece a Deus, porque ele reconhece que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Mas por que ele faz isso? Versículo de número 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que somos pó. Tem misericórdia aqui nessa noite. Ele sabe que eu sou apenas pó. Ele sabe que ainda falta tanto em mim. Mas Ele começou uma boa obra em nós. E Ele é fiel para completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Sabe, a denúncia de uma mulher adúltera, sabemos muito bem na maneira como isso seria consumado. Na prescrição da lei, ambos, o homem e a mulher que são pegos em adultério, estavam destinados à morte. Aqui eu lembro de Filipe perguntando a Jesus: Mestre, antes de ir, mostre-nos o Pai. Jesus vai dizer: Filipe, tanto tempo eu estou com vocês, você me pede para eu te mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, nesse momento, eu olho para Jesus e vejo uma mulher adúltera cercada por seus acusadores, com pedras nas mãos. E a palavra de Jesus é: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Quer ver o Pai? Olhe para Jesus. Ele olha para aquela mulher e diz: vai e não peques mais.
É exatamente como Deus está trabalhando com o seu povo no livro de Oséias. É exatamente como Deus está trabalhando sobre nós aqui nessa noite. O meu dia não foi perfeito, mas eu ouço o Espírito Santo de Deus me dizendo: Zeca, se levante, vá, e amanhã viva diferente, não peques mais. E amanhã essa graça nos habilitará para isso. Nós podemos avançar, meu irmão, na luta contra o pecado. Nós podemos alimentar o Espírito. E é isso que nós viemos fazer aqui nessa noite. Nós podemos ser diferentes. Quando Deus fala através de Oséias sobre o seu povo, Ele fala sobre uma mulher que é adúltera, que ela deveria afastar as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Ele está dizendo assim: essa mulher é uma mulher adúltera, ela nem merecia continuar viva, mas a minha graça não desiste dela. A minha graça continua operando sobre a vida dela. E a palavra é: você pode mudar de conduta. Você pode buscar uma vida alinhada com a minha vontade. O livro de Oséias é um chamado à santidade. É um livro que nos chama a um relacionamento íntimo, mas não é um relacionamento que é tratado de qualquer maneira. É um relacionamento que precisamos tratar de maneira santa, de maneira em que nos aproximamos com temor. À medida que nós carregamos isso dentro de nós, eu tenho certeza absoluta, meu irmão, que a graça vai nos habilitar a dizer não, a resistir o pecado, porque ele não opera mais em nós. A obra de Cristo, ela está viva, meu irmão. Cristo vive em nós, não vivo mais eu, mas Cristo vive em nós. Então era preciso, e eu quero dizer, irmão, é preciso que venhamos repensar as nossas condutas, as nossas palavras. Sim, é necessário. Nós podemos ajustar as nossas palavras. Nós saímos agora de uma temporada dentro da Epístola de Tiago, e como as nossas condutas, as nossas falas, os nossos pensamentos, as nossas motivações foram confrontadas pelo Espírito Santo de Deus. O livro de Oséias continua nos chamando a uma mudança de conduta. Para essa esposa infiel, era preciso que ela afastasse da sua face as suas prostituições. E face aponta para uma falta de constrangimento. Veja que o que nós estamos falando aqui não é um tropeço. Ou seja, era notório na face dela que não havia constrangimento. Além de tropeçar, aquilo lhe causava prazer. Eu estou bem nesse lugar. Eu estou plena dentro deste lugar. Então Oséias está dizendo: é necessário que você afaste da sua face essas prostituições. Isso não pode lhe causar alegria, formosura em seu rosto, porque todas essas coisas são enganos. Ele diz que é necessário que ela afaste dos seus seios os seus próprios adultérios, na maneira como ela se conduzia, como algo que ela tinha prazer em mostrar na sua conduta. Ou seja, tanto na sua face, nas suas afeições, quanto na sua conduta, ela estava satisfeita no lugar onde estava. E isso, para nós, meu irmão, traz um lugar seguro. Porque nós estamos aqui nessa noite, porque queremos ser diferentes. E isso denota uma diferença gigantesca do que Oséias fala aqui sobre essa esposa. Eu quero ser transformado. Você veio aqui porque você sabe que amanhã você pode ser melhor do que você foi hoje. E à medida que a gente recebe essa palavra, isso nos posiciona para um lugar de avanço. Note que nós não estamos falando de um tropeço aqui em Oséias. Nós estamos falando de alguém que se sente satisfeito em pecar e onde não há arrependimento, não há desejo de arrependimento, não há um pesar porque tropeçou, mas que o Espírito Santo de Deus trabalha em nós. Porque se existe arrependimento em nós, já posso te adiantar, isso é uma obra dele. Porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Glórias a Deus por isso. Ele está trabalhando em cada um de nós, né? E precisamos construir uma vida de arrependimento. Porque se deixarmos de nos arrepender, se deixarmos de entender, meu irmão, que todos os dias precisamos chegar e pedir ao Senhor: Pai, nos perdoa, porque ainda falta em nós. Se deixarmos de fazer essa oração de maneira sincera, nós nos enquadraremos a essa esposa infiel. No momento que a gente achar: eu já cheguei, eu estou bem no lugar onde eu estou, no momento que nós começarmos a colecionar esses pecados que às vezes são pequeninos, às vezes mesmo são coisas simples, não precisam ser coisas escandalosas. Às vezes a gente pensa: não, porque é apenas um adultério, e a imagem é tão forte, porque parece que nos prende a uma traição. Mas o que Oséias está falando aqui, está falando apenas de uma condição interior do povo.
que é tão terrível quanto qualquer outro tipo de pecado. Ou seja, quando nós mentimos, meu irmão, e nós não nos incomodamos com isso, são pecados de estimação. Quando nós falamos mal do próximo e nós não nos sentimos arrependidos por isso, nós estamos colecionando pecados de estimação. Às vezes são as coisas pequenas, mas que o Senhor venha nos podar, meu irmão, para que possamos ter os nossos olhos abertos e desejar uma vida de santidade na presença dEle. E isso é uma obra do Espírito. O problema aqui é que essa mulher, ela não está preocupada. Ela caminha em suas infidelidades e está entregue à sua infidelidade. Mas isso terá uma consequência. No versículo de número 3, nós começamos a perceber, porque ela precisa se afastar dessas prostituições e adultérios, para que eu, o Senhor, não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate de sede. Essas são as consequências das escolhas dela. O que está acontecendo aqui? Deixar nua é no mesmo sentido que aparece quando José tem a sua roupa arrancada à força pelos seus próprios irmãos. A nudez era uma exposição da vergonha. Então Israel havia começado um comportamento sem qualquer esforço para esconder essa conduta vergonhosa. Israel não estava preocupado com isso mais. Sabe, e aqui, irmão, nós precisamos pensar de fato. Não se acomode no lugar aonde você está. Deseje mais de Deus. Porque tem gente que olha para o seu próprio coração, olha para as suas limitações, para as suas fraquezas, e alguém vai dizer, não, mas esse aqui sou eu mesmo. Nunca diga isso sobre você mesmo. Deixe Deus dizer quem você é. Às vezes no calor, no ímpeto, pessoas que têm dificuldade com as falas, as pessoas, não, isso aqui sou eu mesmo. É da maneira como eu respondo. Não. Que o Espírito possa nos transformar, para nos aproximarmos à semelhança de Cristo Jesus. Meu irmão, quando nós chegarmos no grande dia, nós ficaremos maravilhados com a obra completa. Só que essa obra já começou. Ou seja, isso está operando, está trabalhando em nós. O ponto é que essa esposa infiel, ela não queria, ela não estava preocupada, não havia nenhum esforço para mudanças ou até para esconder o comportamento. Mas Deus está dizendo, se você não está preocupado em esconder aquilo que é uma vergonha, Deus daria uma colheita dessa semeadura. Deus levaria esse povo a um lugar onde todas as suas mazelas seriam expostas. E eu posso dizer uma coisa, eu ouço muito, o céu é logo ali, mas eu preciso afirmar a vocês que o inferno está à mesma distância. Porque o céu é real, mas o inferno também. E nesse lugar, nossas vergonhas serão completamente expostas. Então nós precisamos entender que o que está acontecendo aqui nessa noite é um assunto de vida ou morte. Porque nós não fomos criados para o inferno. O inferno foi projetado para o diabo e seus anjos. Mas ele está trabalhando para levar o máximo de pessoas para aquele lugar. Mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando aqui em nós para nos despertar. E isso precisa nos fazer repensar as nossas atitudes, as nossas falas. Porque eu quero a eternidade com o meu Deus. Não é somente sobre tormento, é sobre essa presença. É sobre esta graça que nós não conseguimos conceber plenamente, mas o que nós experimentamos dela é tão verdadeira quanto todo o oceano de graça que nos encharca. Então precisamos olhar e pensar que esse dia, meu irmão, será de fato um dia em que todas as nossas vergonhas serão expostas. Às vezes nós olhamos isso para a nossa jornada aqui, onde nós fracassamos e nos sentimos envergonhados. Eu vou te dizer, meu irmão, isso é apenas uma imagem, isso é só um primeiro fruto do que será a perdição eterna. Então, quando olhamos para algo onde nós fracassamos e nos sentimos constrangidos, isso deve nos comunicar uma palavra urgente: desperta, tu que dormes. Precisamos acordar, precisamos nos levantar, porque de fato, se não houver arrependimento, meu irmão, não há como o perdão ser liberado, porque a graça cobre qualquer pecado, meu irmão. Quando eu olho para a graça, eu não duvido do alcance dessa graça, mas se nós não entramos em nenhum lugar de arrependimento e constrangimento, nós fechamos um lugar onde essa graça opera em nós.
E então a salvação não está sendo produzida. Meu irmão, eu estou falando de céu aqui nessa noite. Eu estou falando de eternidade aqui nessa noite. Eu não estou falando apenas de um dia, de um mês, ou de um ano, ou de 10 anos, ou de 50 anos. Porque eu entendo que nós fomos criados para a eternidade. Então o Senhor está sacudindo o seu povo e está dizendo: olhe, ainda que essa vergonha exposta seja vista dentro de um cativeiro, como de fato aconteceu, o que está sendo falado aqui é muito pior, meu irmão, do que apenas alguns anos de cativeiro. Nós estamos falando de um cativeiro eterno. Aí a gente não tem noção disso, porque eternidade é muito tempo. Então a palavra profética aqui é: vocês serão expostos à vergonha. E como de fato aconteceu na história, o reino do norte foi varrido pela Assíria, foram levados cativos, foram colocados como escravos, tratados de maneira desonrosa, e todos olharam para a nação de Israel, e de fato uma fase terrível na história da nação de Israel se deu como colheita de uma semeadura de pecado, de uma semeadura de obsessão. Irmãos, aquilo que eu planto, eu vou colher. E o texto diz que deixarei nua como no dia em que nasceu. Quando um bebê nasce, como ele nasce? Ele nasce nu, mas ele não pode sequer se vestir. Ele está completamente vulnerável. Se não houver alguém que o cubra, ele não pode se cobrir. É um lugar de extrema necessidade. E isso é uma imagem do homem sem Deus. Ele pode até tentar se cobrir, mas ele não consegue. Sempre está faltando, sempre está incompleto. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor e da sua graça, nós encontramos o lugar onde o Espírito Santo abre as suas asas sobre nós, onde a sua graça nos cobre, aonde nós somos acolhidos, onde nós encontramos cuidado. Esse é o lugar que Deus tem reservado para o seu povo. É uma escolha, é uma decisão que eu e você fazemos aqui hoje. E ele diz que deixará nua como no dia do seu nascimento, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate-a de sede. Onde o povo de Israel nasce? No deserto. A nação de Israel surge como nação dentro do deserto, caminhando num lugar onde que se o Senhor não providenciasse pão, eles morreriam. Mas o Senhor é fiel e provê o pão. Se o Senhor não providenciasse água, eles morreriam de sede. Mas o Senhor é fiel e provê a água. Mas aqui, eles experimentariam uma reversão das bênçãos, a ponto de sofrer, a ponto de ser levado a um lugar onde seriam entregues aos seus próprios inimigos. Se você abrir a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 28, o versículo de número 47 fala da reversão dessas bênçãos. O contexto desses capítulos falam das bênçãos e das maldições inerentes à aliança. Existe uma aliança, mas a quebra dessa aliança implica em uma reversão dessa bênção. E o versículo 47 diz: porquanto não servistes ao teu Deus, o Senhor, com a alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo que o Senhor tem feito, assim, com fome e com sede, com nudez e com a falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. Espera aí, o que Moisés está falando aqui? Parece que Moisés está recebendo uma revelação profética do que estava na frente. Porque de fato o que o Senhor tem chamado o seu povo é para caminhar em um lugar de obediência, onde nós servimos ao Senhor em alegria pela bondade dele sobre nós, mas nós nos derramamos sobre ele, nós buscamos ele e observando aquilo que ele tem feito. Olha o que o texto diz: não obstante de tudo que o Senhor tem feito. Meu irmão, olhe para você aqui nessa noite. Durante esse dia, milagres aconteceram sobre as nossas vidas. Nós estamos sendo sustentados neste momento pelo poder da palavra do Eterno. Um lugar onde toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus estão sendo derramadas sobre nós. Deus está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Então você veio aqui nessa noite, meu irmão, porque Deus está cuidando de você. Existe uma provisão de Deus para sairmos daqui e vivermos amanhã um tempo sobrenatural de avanço. Eu declaro sobre as nossas vidas avanço em santidade. Isso, recebam em nome de Jesus, em revelação de quem Ele é.
O ponto é que Moisés deixa de maneira muito clara: se vocês não estiverem atentos a isso, vocês enfrentarão a fome, a sede, a nudez, virão inimigos, colocarão jugos de ferro sobre o pescoço de vocês. O que Moisés está falando, meu irmão, é uma imagem profética do que vai acontecer sobre a nação de Israel por causa da sua desobediência. Agora, quando continuamos dentro do livro de Oséias, o Senhor ainda expande, porque ele diz no versículo de número 4: e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Era necessário uma mudança de atitude. Aquilo que vem sobre a mãe, ou seja, sobre a nação, também recai sobre os filhos, recai sobre as pessoas que compõem o povo. E aqui nós percebemos que há uma responsabilidade coletiva para que cada um de nós venhamos abraçar. Eu sei que você está aqui e você tem uma responsabilidade individual, porque é você que precisa orar nessa noite, é você que precisa buscar. Você não veio aqui nessa noite para um encontro social. Você veio aqui porque existem respostas de Deus para a tua vida nessa noite aqui. E você veio buscar isso na presença do seu Deus, do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Mas existe também uma responsabilidade coletiva em nossas mãos. Tanto que quando olhamos as orações de alguns homens de Deus na Bíblia, por exemplo, Daniel, quando Daniel entende que o cativeiro está no fim, os anos que Jeremias havia previsto tinham passado, ele entra num lugar de oração. E quando ele entra em um lugar de oração, ele pede perdão. Mas quando ele pede perdão, ele diz: porque nós pecamos. Peraí, Daniel? Nós olhamos para a vida de Daniel e vemos a vida de Daniel como um exemplo de obediência, um exemplo de fidelidade. Mas por que ele ora dessa maneira? Daniel 9, 4, 6. Olhe a oração. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. O que Daniel está dizendo? Daniel, como um profeta, como um homem de Deus, ele diz: nós não ouvimos. Então nessa noite eu me coloco aqui, vim aqui para ministrar, estou aqui falando com vocês, mas eu não posso chegar aqui e dizer: o povo não está ouvindo. Existe uma responsabilidade coletiva onde eu dobro os meus joelhos e digo: Senhor, eu peço perdão pela minha nação, eu peço perdão pela minha cidade, eu peço perdão pela minha casa, eu peço perdão por mim, mas eu também tenho uma responsabilidade sobre aqueles que estão ao meu redor. Nós vamos ver Jó oferecendo sacrifícios ao Senhor pelos seus filhos. Mas não é pelos seus próprios pecados, não, pelos pecados dos seus filhos. Nós vemos que existe uma responsabilidade coletiva. E agora no livro de Oséias, você vai perceber que os filhos são chamados. Se você perceber o versículo de número 2 que nós lemos: repreendei vossa mãe. Peraí, se é vossa mãe, a quem Deus está falando? Aos filhos. Ou seja, há uma responsabilidade onde nós nos levantamos para denunciar o pecado, mas nós não nos colocamos em um lugar onde estamos à parte, mas reconhecemos que somos dependentes dessa graça como qualquer outra pessoa que esteja ali na rua passando. Meu irmão, eu não sou diferente de um cara que está ali na beira da calçada, que está fumando, ou alguém que está na barraca bebendo. Eu necessito dessa mesma graça. O que me diferencia dessas pessoas é porque a graça está operando em mim, e isso não tem a ver com a minha bondade, com a minha capacidade, não tem a ver com o meu mérito, mas tem a ver com o mérito de Jesus ter me alcançado, tem a ver com o Espírito ter me alcançado. E aí isso nos posiciona de maneira correta, com um coração cheio de compaixão, de misericórdia para aqueles que não foram alcançados, mas que sejamos usados na nossa geração para se levantar como uma voz e trazer luz em meio às trevas. Deus está nos chamando para isso. Esse é o ponto de Oséias. Ele diz que se nós não nos posicionarmos, meu irmão, e não clamarmos, há um juízo que virá sobre a nação. E eu vou te dizer, a minha casa é minha responsabilidade. Se o juízo vem sobre a minha casa, eu sofro também. O meu bairro é minha responsabilidade. Porque se um juízo de Deus recai sobre o meu bairro,
eu também sofrerei. Não há como uma nação ser julgada sem que os indivíduos não sintam o impacto disso. Nós vamos ver Jeremias, um grande homem de Deus, um profeta que abria a boca para liberar o céu sobre a nação de Judá, chamando o povo ao arrependimento, um homem quebrantado. Alguns o chamam de profeta chorão por causa das suas lágrimas em relação à nação de Judá, o endurecimento do coração da nação, dos reis, dos falsos profetas, dos príncipes, de todo o povo. Mas o que Jeremias enfrentou? Ele viu os portões serem queimados. Ele precisou enfrentar a pressão da Babilônia com todo o povo. Então nós descobriremos, irmão, que o Senhor, muitas vezes, Ele não nos livrará das tempestades. Ele nos livrará em meio às tempestades. E esse é um ponto decisivo. Há uma grande responsabilidade. Veja como que nós estamos num lugar onde parece que é um peso de oração. Você sente isso? Porque se nós não clamarmos, meu, sabemos que haverá consequências. Não adianta a gente dizer, não, eu estou aqui, eu estou no meu canto, como se a igreja fosse um casulo. A igreja não foi chamada para estar num casulo acuada. O chamado da igreja é para avançar. E se nós não avançamos, nós nos colocamos de maneira omissa no nosso chamado. Se aqueles que estão ao nosso redor não veem Cristo em nós, nós estamos sendo omissos em nosso chamado. E aí qual é o problema disso tudo? É porque isso vai gerando ali um material, sementes que são lançadas, e a colheita disso são tempestades. Mas que Deus possa nos usar, meu irmão, de maneira poderosa, nos lugares aonde nós estivermos plantados, em nome de Jesus, para que luz alcance a nossa casa. Eu declaro luz sobre a nossa família, Bia. Eu declaro luz sobre cada uma das casas aqui representadas. Eu declaro luz, eu declaro o poder de Deus, eu declaro os céus sobre os ambientes de trabalhos aqui que são representados neste lugar, nas esferas aonde vocês estudam, em nome de Jesus, que vocês sejam referências dos céus quando chegarem naquele lugar, que nós sejamos igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Nós somos mais do que vencedores nele, meu irmão. Nós podemos confiar nele, mas é um chamado à responsabilidade. Porque o que vai recair sobre a mãe, o que recai sobre a nação, recai sobre os filhos, recai sobre as pessoas. Então aquilo que recair, meu irmão, sobre Jardim Catarina, recai sobre nós também. Vemos o que nós enfrentamos em questões de segurança dentro do nosso bairro. Nós precisamos entrar dentro do lugar de oração. Nós não podemos esmorecer, em nome de Jesus. Que Deus nos use, meu irmão, como bocas proféticas nesses lugares, aonde nós veremos pessoas que estão perdidas na violência, perdidas no meio do tráfico, mas nós podemos abrir a nossa boca e liberar palavras de transformação na vida dessas pessoas. Nós podemos. Esse é o nosso chamado. É uma palavra que traz ali uma ameaça para Israel. Porque se Israel não mudar de conduta, se o povo continuar obstinado, eles colheriam o que estavam plantando. E de fato olhamos para a história e vemos que o povo não vai mudar o seu coração. Mas eu estou aqui nessa noite e eu estou disposto a me colocar no lugar onde o Espírito pode trabalhar em mim. Espírito Santo, eu abro o meu coração, vem para trabalhar em mim. Jesus está batendo na porta do nosso coração aqui nessa noite. Ele está aqui insistindo em nós nessa noite. Aí você vai dizer, mas por que eles são filhos de prostituições? Porque eles não são diferentes da nação. Aí aqui, meu irmão, vamos nos colocar no lugar, vamos aplicar a palavra. É um lugar onde nenhum de nós também tínhamos esperança. Então, mas por que eu estou aqui? Essa noite é para exaltarmos a graça de Deus. Eu quero, sabe, que essa casa seja cheia do louvor, da glória, da graça salvadora. É por isso que eu estou aqui nessa noite. Eu estou aqui para exaltar a graça de Deus que me alcançou. Eu estou aqui para exaltar o Deus cheio de graça, que veio a cada um de nós, veio com a sua mão poderosa e nos tirou, meu irmão, deste lugar improvável. Os filhos não eram diferentes da nação. Posso dizer uma coisa? Eu te afirmo, meu irmão, eu não sou diferente daqueles que estão ali no tráfico. Do lugar aonde ele me tirou, eu sei que eu não seria diferente de alguém que está numa vida de prostituição, de uma vida de vergonha, de uma vida que às vezes a gente olha e fala assim, eu não quero nem lembrar disso. Pensa, meu irmão, do que Jesus está fazendo na tua vida. Não sei se alguém aqui foi criado fora do Evangelho, mas tente pensar na tua vida fora do poder desse Evangelho transformador. O que sobra? Só que essa luz entrou dentro de nós. Essa luz está operando em nós.
E as trevas não operam mais sobre nós nessa noite, meu irmão. Então é necessário uma mudança de conduta. E eu vim aqui para ser diferente. Meu irmão, por isso que eu sempre digo, cara, o Imersão é um lugar onde nós somos modelados pela palavra, temos ouvido testemunhos dos feitos do Senhor dentro das nossas casas, e eu creio que essa noite será um divisor de águas em áreas das nossas vidas. Em nome de Jesus. É necessário uma mudança. Mas, Zeca, por que eles estão dentro desse lugar? Por que eles são chamados assim? Por que eles estão sendo tratados assim? Porque Oséias está usando essa metáfora, apontando para o seu próprio relacionamento, para a maneira como a sua própria esposa e os seus próprios filhos se conduzem. Porque quando Deus olha para a nação, Oséias diz no versículo de número 5: pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Ela se prostituiu. E talvez a palavra é forte, e por ser tão forte, é difícil de aplicar à nossa realidade. Mas precisamos fazer uma força aqui nessa noite, porque eu quero te dizer que é exatamente do lugar onde nós fomos tirados. Ela se vendeu. É quando comercializamos a nossa necessidade e desejo de amor, porque há um anseio em nós em sermos amados. Existe uma necessidade, existe um anseio de nós por identidade. Eu quero saber quem eu sou. E eu vou te dizer, meu irmão, se você não ouvir a palavra dizendo quem você é, se você não ouvir o Espírito dizendo quem você é, te garanto que o mundo vai tentar dizer quem você é. Porque há um anseio em nós por salvação. Há um anseio dentro de nós por satisfação. Precisamos entender que Deus nos fez assim. Deus nos criou para sermos plenos. Mas para sermos plenos, onde? Em quem? Nele. Então Ele te projetou, meu irmão, de uma maneira que só Ele pode te preencher. Imagine se você não tivesse esse anseio por ser pleno. Mas aí quando você olha para Ele, você vê assim: Senhor, eu vejo em Ti tudo que eu preciso, tudo que eu desejo, tudo que eu necessito. Por isso, deleita-te o teu coração no Senhor, meu irmão. Deixe que Ele seja o alvo dos teus olhos nessa noite. Porque quando nós olhamos para os nossos anseios mais profundos, eu te garanto, as respostas estão nele. Só que essa mulher, ela se prostituiu, ela preferiu comercializar o seu anseio, o seu desejo por amor, por identidade, por satisfação. Preferimos às vezes pôr em negócio aquilo que no Evangelho é gratuito. Meu irmão, eu vou te dizer, você não precisa procurar sua identidade no mundo, porque Ele revela isso gratuitamente sobre você. Você não precisa procurar como se salvar pelas suas próprias forças, porque Ele morreu na cruz para que você gratuitamente recebesse esse dom de Deus. Nós não precisamos colocar isso em negócio, porque o Evangelho nos conduz a um lugar de entrega fiel. Eu não preciso me vender para ter amor. Eu sou amado por Ele. Você não precisa negociar quem você é para se sentir amado, para se sentir amada. Meu irmão, Ele já te amou plenamente, e Ele já te amou gratuitamente. Só que Israel dizia: mas eu irei atrás dos meus amantes. E a palavra amantes aqui se refere àqueles com quem ela dividiria o seu amor. Isso é um amante. Um amante é alguém com quem eu divido o meu amor. E aí você vai ver que dentro de uma aliança é diferente. Porque para amantes, não importa quantos sejam, porque eu vou poder dividir o meu amor com quantos forem. Só que aí você não percebe uma coisa, que quantos mais amantes surgem, mais fragmentado está o seu amor, mais despedaçado você está. Esse é o lugar onde a nação de Israel estava mergulhada. Eles estavam em pedaços e não sabiam, estavam fragmentados e não sabiam. Mas nós existimos para um único e íntegro amor, porque Ele nos amou primeiro. Por isso você pode nessa noite levantar a tua voz e dizer: Senhor, eu te amo. Isso é uma resposta. 1 João vai dizer: que grande amor é esse que te alcançou. Meu irmão, se sinta amado aqui nessa noite. Isso tem a ver com valor aqui. Isso tem a ver com identidade.
Porque o mundo pode nos apontar para os nossos fracassos e tentar nos colocar em mentiras de rejeições. E aí veja como é tão sujo. Se nós não suprirmos isso em Deus, se não procurarmos as nossas respostas em Deus, tentarmos procurar na nossa própria força, a nossa força não será suficiente. E então vamos nos embaraçar, porque vamos nos lidar com outros amantes. E ao invés de você encontrar um lugar onde você será recomposto, mais quebrado você se sentirá. Por isso que tem gente que às vezes entra na casa de Deus em pedaços, fragmentado, e não sabe por quê. É porque está tentando lutar com a força do próprio braço. Mas nesta noite há um amor nesta casa que nos recompõe, que nos coloca em um lugar de integridade. Oh meu Deus! Pessoas que têm as suas emoções despedaçadas por causa dessa confusão que abala a mente, causada por essa fragmentação, porque estão confiando em outras coisas. Mas nesta noite eu coloco a minha confiança no amor de Deus que me recompõe. Volta para casa inteira, volta para casa em integridade de amor, meu irmão. Nós não vamos negociar, que o Espírito Santo de Deus nos ensine, que Ele nos leve a esse lugar, aonde nós olharemos para o único alvo, para o alvo que nós corremos, que nós estamos indo em direção, o alvo da nossa soberana vocação, que está em Cristo Jesus, o amado noivo. Esse é o nosso lugar nessa noite. Agora veja que loucura para essa esposa infiel, porque ela diz: eu vou para os meus amantes. Ela está em pedaços, e ela em enganos está dizendo: porque são eles que me deram o pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o óleo, as minhas bebidas, o sustento básico. Ela achava que eram os amantes. E aí eu vou te dizer, veja como que isso tem tudo a ver conosco. Você acha que o pão que está sobre a tua mesa está por causa da tua própria força? Te digo que é a fidelidade de Deus sobre a tua vida. Que incrível! Ela precisa voltar para os seus amantes, porque ela está enganada, pensando que são os seus amantes que colocam o pão sobre a mesa. Ela precisa se vender para aquilo que nós fomos chamados para simplesmente receber de forma acrescentada. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas, abram suas mãos, irmão, vai ser acrescentado. Não vai faltar. Não falta, filha. Não falta. Fechem suas mãos. Perceba como que Osés nos mostra, meu irmão, como essa infidelidade leva essa esposa infiel a um lugar em que ela está despedaçada e não sabe. Está enganada e não percebe. A própria água, indispensável para a vida. Ah, meu Deus. Você pode acrescentar uma batida no seu coração? Para que você precisa correr atrás de algum outro lugar, se é Ele que te sustenta nesse momento? Oh, respire nessa noite, meu irmão. Desfrute do que Deus está fazendo neste lugar. Ela olhava e pensava que precisaria recorrer aos seus amantes para ter pão, para ter sustento, para ter água, aquilo que é indispensável para a sua vida. Lã e vinho, vestuário. Meu irmão, eu sou levado ao sermão do monte. Jesus, olhe para os montes. Vocês estão vendo esses lírios? Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Agora, se o Pai Celeste veste assim cada um deles, que não tecem nem fio, mas estão ali vestidos com beleza e formosura, quanto mais cada um de vocês, levante a tua mão para o alto, que são filhos do Eterno. Aplauda Jesus nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus. Ele está cuidando de você. Volta para casa debaixo do lugar de cuidado, meu irmão. Meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado por cuidar de nós. Tem pão nessa noite aqui para você, meu irmão. A graça está trabalhando. Tem água aqui para você nessa noite. Tem lã e linho para te vestir. O óleo que era usado de maneiras diferentes, medicinalmente, para se perfumarem, para cozinhar, até para a iluminação. Diferentes processos. Meu irmão, Deus está cuidando dos detalhes. As bebidas que estavam presentes na festa. Quem disse que vai faltar alegria sobre a tua vida? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Paz, alegria no Espírito e justiça. Meu irmão, nós estamos dentro dessa esfera nessa noite. E aí, sabe, agora o ponto dramático é que Israel via essas coisas que vinham de Deus. Essas coisas vinham de Deus. Mas Israel olhava para essas coisas como se elas fossem provenientes das suas próprias forças. Então não caia nesse engano nessa noite. Percebe como nós estamos tão distantes de Israel,
Meu irmão, que o pão que está sobre a tua mesa, você possa olhar para o alto e dizer: Senhor, obrigado, porque tu és fiel. E à medida que você orar sobre isso, eu quero que você aumente a sua expectativa, porque ele não muda, Priscila. Então, se ele coloca hoje sobre a tua mesa, por que ele não colocaria amanhã? Se a fidelidade dele, meu irmão, dura para a eternidade, ou você acha que você vai passar necessidade na eternidade? Irmão, se tem provisão para a eternidade, por que vai faltar amanhã? Só que eles achavam que era por causa da sua própria força. Eles achavam que era por causa da adoração a Baal. E Baal era uma deidade, um deus da prosperidade agrícola. Então eles achavam que os frutos da terra eram porque estavam adorando os altos de Baal. Eles achavam que era por causa da sua capacidade de mover o mundo espiritual. Aí há uma expressão que eu achei tão forte. Um comentarista, John Mackay, ele usa a expressão: eles pegavam as bênçãos de Deus, as dádivas de Deus, e colocavam essas bênçãos em um processo de baalização do bem-estar. Como assim? Eles pegavam todo o seu bem-estar e atribuíam a Baal. Colocavam no lugar errado. Mas eu quero colocar: se eu estou de pé aqui, glórias a Deus. Se eu comi hoje, glórias a Deus. Se eu estou aqui respirando agora, glórias a Deus. Se nós estamos aqui vestidos nessa noite, graças ao nosso bom e fiel Deus, assim Ele é conhecido. Eu quero conhecer mais desse Deus. Eu quero experimentar mais dessa revelação. Meu irmão, você leva isso para casa e isso será manifesto na tua jornada, em nome de Jesus. Então, formalmente, é Israel, é o povo de Deus, mas veja a loucura, porque eles adoravam o Senhor, ou seja, eles iam nos cultos, era o povo de Deus, mas na essência, a sua adoração estava adulterada pela sedução por outros deuses, pelas outras coisas. São aqueles que vêm para o culto. Meu irmão, eu estou falando daqueles que vêm na escola dominical, que vêm na quarta-feira, que estão ali no culto de domingo à noite. Eles estão vindo, mas aonde está a confiança? Está nas outras coisas. Mas eu quero afinar a minha confiança nessa noite, para sondar esse lugar, para cavar um pouco mais fundo os alicerces da minha edificação sobre a rocha que não será removida. Meu irmão, que nessa noite a tua confiança seja afinada, de maneira que você possa sondar a beleza, a fidelidade desse Deus. Para o povo de Israel não importava quantos amantes, o amor seria despedaçado, eles estariam em pedaços. Só que quando olhamos para o que Deus tem proposto a nós, é um casamento. Por isso a Bíblia começa com um casamento e termina com um casamento. Gênesis, Adão e Eva. Apocalipse, a igreja e Cristo Jesus. Apocalipse é uma festa que está sendo montada. Meu Deus, não temos o fim dos tempos, irmão. Nós não estamos fugindo do inferno, não. Tem uma festa no céu nos esperando. Nós estamos indo para uma boda. É a fidelidade dele. É quem está agindo em nós aqui nessa noite. Ele é fiel. Só que eles estão colocados, sabe, nesse lugar. A nação de Israel está colocada nesse lugar onde eles estão em pedaços. Mas para o Senhor não há espaço para um terceiro elemento. Não há como agradar a dois senhores. Ou agradamos a um e desagradamos outro, ou agradamos o outro e desagradamos um. Mas que nessa noite seja somente a noiva, levante a tua mão para o alto, e o noivo, porque Jesus está nessa casa. Esse é o lugar onde nós fomos chamados para viver. Olhamos para Israel e a mensagem de Oséias é dramática, porque a situação é desoladora. O versículo de número 6 diz: portanto, eis que cercarei o seu caminho. Veja que é o Senhor quem diz: eu cercarei o caminho de vocês com espinhos. Diante de uma situação tão desoladora, porque não havia nada em Israel que pudesse mudar a situação. Veja, meu irmão, que isso eu quero colocar sobre a minha vida. Não havia nada em mim mesmo para mudar a minha situação, que pudesse me fazer voltar. Então, se Jesus não trabalha por você, você não poderia voltar. Mas eu iria me esforçar completamente. Não encontraria o caminho. Você não poderia voltar. E aí, se a nação está dentro desse lugar, aonde estão cegos, estão entregues aos seus amantes, aos seus próprios desejos, às suas próprias paixões, diante disso o que resta? A longanimidade de Deus. Um Deus que pacientemente espera, mesmo num lugar onde o seu coração não está sendo agradado. Aí você diz: mas Deus não está agradado disso. Por que Ele ainda está esperando? Porque Ele é paciente, porque Ele não tem pressa. Irmão, Deus tem o controle de cada detalhe das nossas vidas. Então,
tenha certeza de que Deus está trabalhando de maneira paciente sobre a sua vida. Então, o que eu oro aqui nessa noite? Eu quero me entregar a essa obra. O que sobrava aqui, a partir do versículo de número 6, podemos dizer, é a longanimidade do Senhor, a paciência do Senhor. E eu quero exaltar essa paciência aqui neste lugar, nesta noite. Eu quero exaltar essa longanimidade, porque eu vejo o Senhor tão pacientemente me ensinando, porque eu sou cabeça dura também, tá? Mas eu sei que eu vou aprender. Aí por que eu vou aprender? Porque eu sou um bom aluno? Porque o mestre é bom. Ah, meu irmão, você vai aprender, porque o mestre é bom. Confie e se entregue no processo de Deus. Aí como vai ser o processo de Deus? Eu vou cercar eles com espinhos. Espera aí, mas cercar como assim? Porque cercar tem um sentido de proteção. Você vai ver, por exemplo, em Isaías 5, quando surge ali o cântico do amado. É o amado que planta uma vinha. Está falando do Deus que plantou o seu próprio povo como uma vinha. E aí ele vai cuidar dessa vinha. E como que ele cuida dessa vinha? Ele cerca essa vinha. A BKJ, Isaías 5, versículo de número 2, vai usar a palavra cercarei. Ou seja, ele cerca essa vinha. Ele protege, porque podem vir animais para destruir a vinha. Podem vir salteadores para roubar ali o fruto dessas vinhas. Então ele cerca para proteger a vinha. Só que aqui, a cerca de espinhos tem uma dupla função. Por quê? Porque não protege somente para que os inimigos não entrem, mas essa cerca também refreia a propensão que nós temos de nos desviar. Ou seja, meu irmão, é a mão de Deus que está assim, ó. Por que eu consegui romper em uma área da minha vida? Porque eu sou bom? Não, ó. A mão de Deus está te cercando, meu irmão. É o Senhor nos cercando para que possamos avançar. Então, se você rompeu em alguma área aqui nessa noite, eu quero que você glorifique a Deus, porque é Deus cuidando da tua vida, meu irmão, te levando a um lugar de santidade, te levando a um lugar de avanço sobrenatural, meu irmão. Então, essa cerca, ela protege dos inimigos externos? Sim, porque existem inimigos lá fora. Satanás, o diabo, como um leão que está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Mas ao mesmo tempo, nós sabemos que olhamos para cada um de nós e vemos em nosso coração um coração que ainda, muitas vezes, luta. Aquilo que eu não quero fazer é exatamente o que eu faço. E meu Deus, aonde eu estou? Como eu vou romper? Deixe que eu vou te cercar. Talvez você vai olhar assim, mas Zeca, são espinhos. O que está acontecendo? São as pressões, são as tribulações, mas eu quero te dizer que as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Ou seja, nós vamos avançar, meu irmão. Deus não nos abandona em nossas próprias mazelas, porque Ele poderia dizer assim, olha, eu salvei vocês, agora vocês se virem. Nós não conseguiríamos chegar. Então, uma vez que a mão dele foi até o lamaçal e te tirou de lá, a mão dele continua, te limpando, continua te cercando, continua cuidando de você, meu irmão. Nessa noite, saia daqui cuidado pelo Senhor, saia daqui adorando a Deus, porque Ele não nos deixará em nossas mazelas. Então, às vezes, em um lugar onde eu tropeço, porque eu também tenho as minhas falhas, Deus está olhando para mim. E eu ouço o Espírito de Deus falando aqui comigo, Zeca, eu não vou te deixar nesse lugar. Eu não vou te abandonar nesse lugar onde você ainda precisa romper, eu vou te ajudar. Nessa noite você precisa romper em alguma área da tua vida. Fale para Ele, cara. Ele vai te ajudar. É um muro, o versículo de número 6 diz isso. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas, os seus próprios caminhos. Porque o caminho do meu coração, meu irmão, é enganoso. Aí veja a bondade de Deus. Ele não me entrega os meus próprios caminhos. Ele não me entrega, Ele não me deixa nos meus próprios caminhos. Aí Ele me cerca. Senhor, eu não estou enxergando, parece que eu estou sem caminhos. Não, é porque você ainda está tentando escolher o seu próprio caminho. Mas eu vou te ajudar nessa jornada. Eu vou te mostrar o caminho que precisa ser seguido. Sabe, é um muro que impede que a esposa adentre num caminho de rebelião, porque nós às vezes mesmo somos tendenciosos a isso. Seria um caminho que ela mesma teria escolhido, mas Ele não me deixou no meio de uma rebelião, como se eu fosse o inimigo dele. Mas Ele proveu o necessário, Ele está provendo aqui nessa noite o necessário, para que nós possamos caminhar neste lugar reconciliados com Ele, porque nós já fomos reconciliados na cruz do Calvário. E ela não vai achar os seus próprios caminhos, ela não vai achar as suas próprias veredas. O que é isso?
o amor de Deus não desiste de você. Deus está falando aqui conosco nessa noite. Mas isso não quer dizer que ela está ainda convencida disso. Mas é Deus trabalhando. E assim é. Às vezes Deus está trabalhando, nós já estamos vendo a mão de Deus, Deus já está sinalizando, mas a gente às vezes tem dificuldade de entender. E aí o versículo 7 diz que ainda assim, ela irá em seguimento de seus amantes, mas ela não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. O que o texto está dizendo? Ela irá, ela vai buscar. Isso aponta para a obsessão de Israel. Uma aspiração que eu digo que é até legítima, porque nós fomos chamados para esse lugar de satisfação, para o lugar da adoração. Nós fomos chamados para esse lugar onde nossa identidade é revelada. O problema é onde ela está tentando satisfazer isso. Só que Deus diz, ela vai tentar procurar, mas ela não vai encontrar. Eu lembro de uma vez que nós conversávamos, a pastora Delma falava conosco, já viu aquelas situações que parece que Deus te cerca, sabe? Ele te protege para que você não caia. Ele te cerca de uma maneira onde você não consegue encontrar um lugar aonde o pecado vai operar. Aí você vai dizer, mas por que isso? Como é isso? É Deus fechando, te protegendo, meu irmão. Deus está trabalhando em favor daqueles que esperam nele. Deus está trabalhando em favor daqueles que confiam nele. Deus está trabalhando para aqueles que pegam, meu irmão, o seu coração e depositam a sua confiança completamente nele. Então ela vai até procurar, mas ela não encontra, ela não acha. O que é isso? Ela busca, ela procura, ela até tenta encontrar outra fonte de satisfação, mas continua vazia. Aí você vai assim, poxa, Zeca, às vezes eu me sinto vazio, o que é isso? Meu irmão, é Deus te protegendo. Porque se você se sentir satisfeito com algo que está lá fora, Deus te entregou o teu próprio coração. Então, se você, sabe, em algum momento se sente que você está no meio das pressões, no meio das angústias, e ainda algo parece que precisa ser colocado em você para ser completado, meu irmão, isso são boas notícias. O que isso quer dizer é que o Espírito Santo de Deus não te deixou num lugar onde você está enganado pelo mundo. Ou seja, você está sentindo um lugar dentro do seu coração que apenas o Senhor dos Exércitos pode preencher. Existe esse espaço dentro de nós. E se nós percebemos isso, é Deus dizendo, eu estou contigo e eu quero entrar. Eu estou à porta, vou bater e eu quero entrar. Porque eu entrarei, cearei contigo e você comigo, porque nós teremos comunhão. E no meio desse caos, desse vácuo, aí ela desperta. Porque ela diz, então eu irei e tornarei para o meu primeiro marido. Porque melhor ia então do que agora. O que está acontecendo aqui? Alguns estudiosos veem essa posição dela como de uma maneira apenas materialista, mas eu quero ir um pouco mais fundo. Porque o nosso relacionamento com Deus, se de fato nos faz plenos, ele nos faz plenos em todos os sentidos. Ou seja, algumas vezes, os primeiros sinais da reversão das bênçãos de Deus sobre nós é quando nós começamos a perceber que na nossa esfera natural alguma coisa está fora do lugar. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes Deus envia expressões só para você acordar. Não é para você morrer, é para você despertar. Porque no meio dessa tempestade, você não fica. Mas nós chegaremos do outro lado. Então a forma que Deus usa, muitas vezes, para nos acordar, para nos sacudir, é nos colocar nesse lugar onde nós sentimos falta. Quando uma enfermidade às vezes nos assola. E por muitas vezes, quando eu vi situações de pressões na minha vida, situações de enfermidades na minha casa, coisas que me colocaram em um lugar onde eu me senti sacudido, eu percebi que Deus estava me trazendo para mais perto dele, como eu nunca estive antes. E aí, quando você descobre esse lugar, o que isso destrava para você? Um lugar onde você pode viver o resto da sua vida. Você não precisa sair desse lugar de confiança. Você pode continuar nesse lugar. E sabe o que vai acontecer? Deus vai mostrar um outro vazio. Aí eu falei, mas espera aí, ainda tem mais? Meu irmão, você não tem noção de quanto Deus ainda vai te preencher nessa jornada. Ah, meu irmão, se prepare para transbordar de maneira torrencial aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Então o versículo de número 8 se segue. Ela, pois, não soube que eu que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Veja que ela falou que ia aos amantes para buscar o pão. Aí Deus falando, sou eu que dou o trigo. A fonte de todas as bênçãos, meu irmão, sempre foi, é
e sempre será o Senhor. Volte para casa debaixo disso. Ele é o doador de toda boa dádiva, meu irmão. Nunca é o diabo. Ah, mas o diabo dá coisas, meu irmão. O diabo é um ladrão. Ele diz que dá, mas é o Senhor que tem toda boa dádiva. O ponto crítico aqui é que se nós não atribuirmos isso ao Senhor, mas usarmos as bênçãos que Ele nos deu para sustentar a idolatria. E eu quero te dizer, meu irmão, que a idolatria, ela não é só uma questão de imagem. Vocês já me ouviram dizer isso aqui. A avareza é idolatria, o egocentrismo é idolatria, o orgulho é uma forma de idolatria. Se usarmos as bênçãos do Senhor para satisfazer as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, nós estaremos nesse lugar de risco. Então, o que acontece é que a palavra-chave desse versículo, ela não sabe, ela não conhece. E o livro de Oséias tem como palavra-chave o conhecimento. Porque o povo perece por falta mas Deus quer se revelar a nós aqui nessa noite. Deus quer te mostrar, de fato, o que Ele está operando na tua vida. Meu irmão, essa noite é uma noite de romperes, de avanço do conhecimento de Deus. Ele está nos lavando de dentro para fora aqui, meu irmão. O povo não conhecia, só que nós fomos chamados para um lugar da verdadeira adoração. João 4:22, quando Jesus fala com a mulher samaritana: vocês adoram a quem não conhece, mas nós adoramos a quem conhecemos. Deus está se revelando a nós para que você possa adentrar neste lugar em adoração, em espírito e em verdade, para que sejamos gratos mesmo, porque uma expressão terrível da ingratidão não é somente deixar de agradecer a Deus. Uma expressão terrível da ingratidão é receber de Deus, não agradecer, mas pegar aquilo e achar que veio de outra fonte. Mas que nessa noite você está de pé? É Deus que está te sustentando, louve a Ele. Você está respirando, é Ele quem está fazendo o teu coração bater, filha. Louve a Ele nessa noite, no meio das lutas. Eu não estou dizendo que não tem pressões, não estou dizendo que não tem tempestades, mas o barco ainda está ali, não está? Não afundou ainda, olha você aqui, tem vida neste lugar. O versículo 9 diz: portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei suas vergonhas aos seus olhos dos seus amantes, e ninguém livrará da minha mão. Retornarei aqui, na minha versão a Ara, mas é no sentido de tomar de volta, ou seja, porque vem dele. Isso talvez seja uma estação prevista. Você planta o trigo, você espera colher o trigo, mas talvez naquela estação onde eles esperavam colher uma praga, uma seca, talvez inimigos. Lembra de Gideão, que estava malhando o trigo no lagar de uvas, por causa de quê? Por causa dos midianitas, que vinham para roubar as colheitas. Então ele estava se escondendo. Não importa qual seja a aplicação, em que modo essa palavra se cumpriria, mas o ponto, meu irmão, é que quando nós vemos que o Senhor de fato é quem faz a terra produzir, precisamos render isso a Ele. É Ele quem faz a terra produzir, é Ele quem coloca o pão sobre a nossa mesa. Nós sabemos que existem inimigos, nós sabemos que existem pressões, mas no lugar onde nós nos escondemos em Deus, eu quero orar dentro desse lugar nessa noite. Você está seguro, nós estamos seguros, sabe? É aquele que cobria a nudez, quando fala do linho, da lã, e isso mostra, meu irmão, a vergonha daqueles que descobrem que não podem se sustentar por si só. Falava aqui na semana passada que uma das coisas mais tristes e terríveis é descobrir o peso do próprio corpo, mas que nessa noite, meu irmão, nós viemos sair daqui entendendo que é o Senhor quem está nos sustentando. É Ele quem nos faz prosseguir. Se nós nos entregarmos, meu irmão, aos nossos próprios desejos, nós estamos em um lugar de risco, aonde a nossa vergonha está exposta aos olhos dos nossos próprios amantes. Porque, meu irmão, quem pode nos tirar das mãos de Deus? O que é estar nas garras do leão da tribo de Judá? Meu irmão, se Deus está te cobrindo aqui nessa noite, eu quero te dizer, se esconda nele, porque eu não sei o que ele vai fazer, meu irmão, para te trazer de volta. Para algumas pessoas, meu irmão, a gente até ouve, vem pelo amor, mas é comum a gente ouvir dizer, outros vêm pela dor. Por quê? Porque Deus não desiste. E é isso que está sendo descrito aqui, aonde até mesmo os amantes, eles vão olhar e são impotentes, não podem fazer nada. E aí eu, o Senhor, versículo de número 11, farei cessar todo o seu gozo, a sua alegria, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Aí eu gostaria de chamar a tua atenção aqui, a alegria dessas festas,
Perceberam que tem uma palavra que está se repetindo nesse versículo? O quê? Seus, suas. Espera aí, são suas festas. São as suas festas de lua nova. São os seus sábados. São as suas solenidades. Porque isso aqui é crítico nesse ponto. É que quando nós olhamos para Levítico, no capítulo de número 23, versículo de número 1, na minha Bíblia, a epígrafe diz assim: as festas solenes do Senhor. E olha o que diz: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas o quê? As minhas festas. São as suas festas? Não. As minhas festas. Olha o versículo de número 44, o final do capítulo. Diz: assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos seus filhos. Mas quando Oséias está olhando para as festas que o povo estava dizendo, diz: essas festas são de vocês. Essas festas não são minhas. Eu instituí essas festas. Eu disse a vocês que vocês teriam dias de alegria, que vocês deveriam celebrar a minha bondade, a minha fidelidade. Vocês deveriam celebrar a minha paciência, a minha longanimidade, a minha fidelidade. Mas essas festas seriam minhas. Só que vocês estão agora distantes de mim. Até fazem as festas, mas vocês estão distantes. Essas festas eu não aceito. São suas festas. Sabe o que isso é tão perigoso para nós? É porque a gente vem para o culto. E aí, o culto não é nosso, é dele. Mas a gente vem, não é sobre mim, é sobre ele. Mas se eu começar a dizer, não, porque eu gosto do culto assim. Quem que prega hoje? Quem que ministra o louvor hoje? O culto é dele. E aí o que eu te digo? O que o Senhor diz. Se nós lidamos assim com o culto do Senhor, esse culto que você oferece não é dele, é seu. E se é seu, ele não aceita. Ele não recebe. Essa noite não é sobre mim. Essa noite é sobre ele. Porque o culto não é meu. Essa noite aqui talvez a gente fale assim, é um estudo. Mas é a adoração que está subindo aqui. Essa palavra adora ele, exalta ele, declara quem ele é. Meu Deus! Então se o nosso culto é para ele, meu irmão, que ele receba. Porque se Deus não aceitar, não faz sentido. Entendeu? Se Deus não aceitar a minha presença aqui nessa noite como adoração, não faz sentido estar aqui. Mas o meu coração está rendido a Jesus aqui nessa noite. Eu sei que o seu coração está rendido a Jesus aqui nessa noite e você volta para casa como alguém que entrou na presença dele para entregar o seu tempo e você não volta vazio, porque ele recebe o seu culto, meu irmão. E quando nós entramos na presença dele, nós nunca voltaremos de mãos vazias. Só que o povo estava assim, são suas festas, não são minhas. Então, versículo de número 12, devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas, e com as suas joias andou atrás de seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. As suas vinhas e as suas figueiras. Isso revela que Israel tinha um conhecimento equivocado do que possuía. Porque não eram suas vinhas, era aquilo que Deus estava derramando sobre eles. Meu irmão, nós percebemos como que, às vezes, as nossas posses podem confundir as nossas mentes. Porque ela achava que era dela. E o pior, ela achava que o fruto do relacionamento com seus amantes era a fonte dessas vinhas e dessas figueiras. Então Deus diz, eu vou vir e vou fazer uma visita. E Israel, com certeza, ficou como uma prostituta que se arrastava atrás dos seus amantes. Aqueles que nunca poderiam dar nada a ela. Meu irmão, você está diante do Todo-Poderoso, que é a fonte de tudo que você precisa nessa noite. Ela queimou incenso aos ídolos. Ela colocou, sabe, aqui os brincos e as joias, que eram peças que compunham o vestuário das adorações aos outros deuses. Então eles queimavam incenso, se preparavam para adorar os outros deuses. E aí no meio disso tudo, eles se esqueceram de quem era o Senhor. Mas aqui eu fecho com vocês, que o processo de se esquecer não é um processo imediato, é um processo gradual. É algo que acontece de pouco em pouco. Primeiro, o inimigo, ele te tira a sensibilidade. Ele não vem com uma pancada na tua cabeça, tu cai no chão e me esqueci de tudo. Primeiro, ele tira a nossa sensibilidade. Começamos a não ouvir o Espírito que nos incomoda. Sabe quando a gente sente o vazio? É o Espírito falando, vem para perto de mim que eu vou te preencher.
Mas aí ele tira essa sensibilidade e depois ele começa a encher a nossa mente com mentiras, com ilusões, com um falso estilo de vida satisfatório, com um falso estilo de vida onde tudo parece ser glamuroso. Olha que legal, cara, que bacana isso é tudo que eu quero. E ele começa a nos enganar e nos seduzir, e isso nos leva ao esquecimento. Só que esse não será o nosso fim, porque a restauração é possível. Algumas vezes ele vai usar os espinhos, mas esses espinhos, eles não nos matarão. É só para que nós possamos despertar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo os seus propósitos. Romanos 8:28 é um decreto sobre nós aqui nessa noite. Então, sabe, a gente sai daqui para colocar isso em prática. Essa palavra vai prosperar na tua vida. Nós não caminharemos em esquecimentos. O Espírito vai falar conosco. Eu não sei se a gente está no meio de uma tempestade, mas eu quero te dizer que o Senhor, ele vai falar contigo nesse lugar. Talvez você esteja se sentindo limitado em alguma área da tua vida nessa noite. Eu quero te dizer, meu irmão, isso não é Deus te matando. Isso é Deus te cercando. Talvez você esteja se sentindo sem caminhos aqui nessa noite. Eu não sei para onde ir. Isso não é Deus te abandonando. Isso é Deus podando os caminhos para que você não caia no erro dos seus próprios caminhos, mas que você encontre o caminho, as veredas do eterno para você nessa jornada. A gente volta com resposta de Deus aqui nessa noite. Coloca a tua mão sobre o teu coração, porque nessa noite tem caminhos em meio aos desertos. Mas estamos ali porque é o Senhor cuidando, não deixando que a gente caia. Ele vai continuar cuidando de você, filho. Espírito Santo de Deus, obrigado por nos trazer até este lugar. A tua palavra, Senhor, que nos mostra o quanto nós somos tão necessitados da tua graça. Porque se a tua mão não estivesse sobre nós, eu não estaria aqui, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas se estamos aqui é porque a tua graça insistiu e perseverou sobre nós. Senhor, obrigado, porque às vezes nos meios dos espinhos nós não entendemos, mas vemos que a tua mão nos cercando. Senhor, não nos deixe nos esquecer do Senhor, de quem tu és, da tua bondade, da tua fidelidade. Senhor, nós te amamos e queremos amadurecer em amor. Obrigado pelos teus filhos, obrigado por esta palavra, obrigado por nos modelar, e eu te peço que essa noite seja uma noite de respostas, em nome de Jesus, que caminhos em meio a deserto se abram, que os caminhos que o mundo nos oferece, que o nosso próprio desejo oferece, sejam, meu Pai, bloqueados, em nome de Jesus. Senhor, nos ajude, nós te pedimos, porque nós nos entregamos nas tuas mãos e rejeitamos os nossos próprios desejos para simplesmente abraçar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te amamos e assim nós oramos nesta noite, certos da nossa vitória, crendo que jamais seremos os mesmos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oh, aplauda ele nessa noite.